Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao nosso primeiro especial 2025. Hoje é dia de celebrar quem tanto nos inspira, que nos guia e enche a nossa vida de tanto amor, as mães. Esse é o especial Mães de Lagoa. Histórias de amor, inspiração, preparado com muito carinho para vocês. Nós vamos acompanhar histórias encantadoras, emocionantes, com entrevistas especiais. Vamos ter homenagens, brindes, músicas e muito mais. Fiquem conosco. Esse programa só está sendo possível graças ao apoio de parceiros muito especiais. E nós queremos, claro, agradecer o carinho de todos os nossos patrocinadores. O Especial das Mães tem o oferecimento do Cicobi União Centro-Oeste, mais que uma escolha financeira, garantindo justiça social e prosperidade na nossa comunidade. O Colégio Losango, formando vencedores, que em breve terá sede própria aqui em Lagoa da Prata. Contamos também com o apoio cultural de Imobiliária Prado, compra e venda de imóveis, sob a direção de Luiz Felipe e Júlio Prado. E o restaurante Varandas, que tem rodízios de petiscos aos sábados e também almoços todos os dias com churrasco, sob a direção do nosso querido amigo Carlos. Produtos Grotadas A2. Gostoso é ser saudável. Leite, queijos, iogurte, tudo feito com carinho, pensando na sua saúde. E claro, também Academia Boa Forma, exclusivamente feminina, para você, mulher, que quer investir na sua saúde e ter vários benefícios. Nosso agradecimento também à Lagoa Cred, nosso parceiro de sempre em todas as ações da TV Lagoa. Queremos agradecer também ao Buffet Divina Gula, na pessoa da Solange Barbosa, que nos brindou com uma receita preparada especialmente para esse programa. Daqui a pouco vocês vão conferir. E para brilhantar nosso evento, também contamos com a voz e o talento do músico Toninho Djavan. Bate outra vez com a esperança do meu coração, pois já vais terminando o verão. Por fim, volto ao jardim, na certeza que devo chorar, pois bem sei que nem queres voltar para mim. Agora vamos conversar com duas mulheres incríveis que representam tantas outras mães empreendedoras de Lagoa da Prata. Temos o prazer de convidar Solange Barbosa e Márcia Santos. Eu gostaria de agradecê-las pela presença. Estamos aqui nesse bate-papo, esse primeiro momento nosso aí comemorando o mês das mães. Que prazer recebê-las, muito feliz. Duas grandes empresárias, empreendedoras aqui da nossa cidade. Márcia, eu quero começar, vamos começar com a Solange, que já está aqui. Solange, como que foi esse desafio, né, de estar à frente de um empreendimento tão grandioso como hoje você tem, através aqui do Buffet Divina Gula, e também conciliar isso com a maternidade. Lembrando lá atrás, quais foram esses desafios? Como que foi conciliar isso? Boa noite a todos. O primeiro desafio que a gente enfrenta quando é mãe é com quem vou deixar meus filhos. Com quem eles vão ficar. Então, a primeira atitude que eu tive foi de pedir ajuda. A ajuda, ela é fundamental para o sucesso, tanto da maternidade quanto do profissional. Ajuda do pai, ajuda profissional de uma babá, ajuda de médicos, ajuda de avó, de tios e de todos os familiares que puderem ajudar. Isso, para mim, foi fundamental para o sucesso
e para minha tranquilidade para deixar os filhos e sair para o trabalho. Muito bem. E você, Márcia? Também teve vários desafios, com certeza. Boa noite, Carli. Muito obrigada, tá, pelo convite. Boa noite para todos. Olha, é exatamente isso que a Solange falou, né? E, acima de tudo, contar com Deus e Nossa Senhora. Eu, por exemplo, não tinha família aqui, né, a não ser os meus filhos pequenos. Mas Deus colocou em nosso caminho pessoas maravilhosas que nos ajudou muito, né, e que contribuiu para que eu pudesse ter o sucesso profissional também. Muito bem, que coisa boa. Aproveitando, a gente sabe que a maternidade nos traz várias experiências, maturidade, e como que isso, né, essa questão de ser mãe, agregou também a você ter esse processo de liderança dentro da empresa, essa cultura da empresa com os seus profissionais. Como que a maternidade colaborou para isso? Olha, a minha empresa é uma empresa extremamente feminina, somos 12 mulheres. Exatamente pelo fato de eu ser mãe, vó, então eu acho que aumentou a humanização. Eu consigo entender e ajudar nessa questão, que aparece muitos imprevistos na vida de uma mulher, né, de uma família. E a gente tem que aprender a lidar com isso e contar com o entendimento da gente, porque nem sempre as coisas saem do jeito que a gente imagina. Mas, tendo humanização, a gente segue em frente, né, de todas as partes, tanto da parte das minhas colaboradoras, quanto a mim também. Né? Verdade, verdade. E você, Solange? Bom, tem pessoas que nascem para ensinar e ajudar outras pessoas. E eu me vi nesse papel de ensinar e desenvolver, né, um trabalho, tanto no trabalho quanto na maternidade, que eu sempre criei meus filhos para eles viverem a vida deles, ter a sua independência, tanto emocional quanto profissional, e que buscassem voos, né, em busca da felicidade e do equilíbrio. Então, isso foi assim, eu sempre pautei a minha vida nessas duas situações. Ensinar, né, e educar também, tanto no trabalho quanto na maternidade. Ah, que lindo. Solange, se para você deixar um conselho agora para as mães que estão nos assistindo, que a gente viu através de vocês que é possível conciliar, empreender, né, ter esse espaço e ao mesmo tempo ser mãe. Qual conselho você dá para uma mulher que quer começar a empreender hoje e não quer abrir mão da maternidade? Vivam seu sonho. Ser mãe é uma dádiva de Deus. E ser empreendedora é uma missão para ajudar outras pessoas. Equilíbrio, essa é a palavra. Márcia, e qual o conselho, Márcia? Diz para nós. É exatamente isso que a Solange falou. E, na verdade, tem que saber dividir o tempo, né, para não faltar nem para a família e nem no trabalho. E muita coragem, muita garra, determinação. É isso aí. Ah, que maravilha. Minhas queridas, agradecer vocês pela presença, pelos ensinamentos aí. É claro que vocês trazem uma bagagem que agrega muito para nós. Gratidão. Muito obrigada. Muito obrigada. Boa noite. Amém. Continuamos com o nosso especial Mães de Lagoa. E a nossa equipe de reportagem foi ouvir histórias emocionantes de outras mães que fazem a diferença no dia a dia. E a primeira dessas histórias vai falar sobre a coragem e o amor de quem abre não só a sua casa, mas também o seu coração. Nós vamos conferir a história da Renata e que tem seus filhos adotivos. A minha história é meio que baseada na história da minha mãe, é uma repetição. Quando a minha mãe casou, ela teve os filhos dela e não podia mais engravidar. Aí ela ficou sabendo de uma criança que estava para adoção, uma menina. E meu pai era doido para ter uma filha, que ele só teve homem, né? E aí ela foi nesse lugar, nessa casa, e me visitou, né? E aí ela me pegou. E meu pai estava viajando, meu pai não sabia de nada. E a hora que o meu pai chegou, ele ficou muito emocionado, muito feliz.
E ele falou que era o sonho na vida dele ter uma filha. Então eu cresci com esse sentimento que quando eu casasse, tivesse meus filhos, eu queria ter filhos pela adoção também, porque eu acho muito bonito o que a minha mãe fez. E eu fui muito amada, muito bem criada, então eu queria repetir essa história. Então eu tinha esse sonho de adotar e tentava engravidar. E como eu não conseguia, eu não sabia o que eu tinha ainda, eu entrei no processo de adoção, na fila, e fiquei esperando. Depois eu procurei um médico, fiz um tratamento e descobri que eu tinha um problema de endometriose, que dificultava engravidar. E aí, nesse tempo, a gente estava no processo de adoção, depois de um ano que eu estava na fila, o Natan chegou. Aquele bebê pequenininho, recém-nascido, ele tinha um dia de vida. Então eu passei por tudo que uma gravidez passa, né? Que uma mãe que ganha um neném passa. Só não tive o resguardo, né? Então, como a gente estava muito feliz, já tinha um tempinho de casado e não tinha filho, a gente saía com ele para todo lado, para todo mundo, a família inteira conhecer. E quando ele chegou, foi muita emoção, porque a minha mãe estava na minha casa e a hora que ele chegou, ela falou para mim: agora você entende o meu sentimento de quando eu tive você. É um sentimento inexplicável. E agora eu entendo ela, que sentimento que é esse. Então, eu repeti o que aconteceu com ela, porque eu sou muito grata, sou muito feliz. E eu tenho 2 filhos, né? Estou contando o Natan primeiro, que o Natan chegou. E aí, quando ele estava maiorzinho, ele pediu um irmãozinho, uma irmãzinha, né? E eu pedi a Deus que me desse um sinal, porque eu não ia continuar esse tratamento. E quando foi no outro dia, eu recebi um e-mail. Eu entrei no e-mail, o e-mail era do Marcelo, eu entrei no e-mail dele e vi que tinha lá uma criança para adoção, um menino de 1 ano e 10 meses, saudável. E eu respondi que sim. E depois eu liguei para o Marcelo e falei para ele olhar os e-mails. Aí ele me perguntou se era isso que eu queria. Eu falei, é. E era o sinal que Deus tinha me dado. Uns 4 dias depois, a doutora me ligou e falou: parabéns, Renata, você é mamãe. Amanhã é audiência e você pode pegar seu filhinho. Então, assim, eu fiquei em choque, porque era a resposta que Deus tinha me dado, era o filho que eu queria, e foi muito rápido. E lá na audiência eu tive outra prova. Na hora o juiz perguntou se eu conhecia a criança, né? E eu falei que não. E no meu pensamento era: a mãe fica grávida, ela não sabe como que o filho vai vir. Eu precisava de ver? Não, não precisava de ver ele antes. Aí ele ainda falou parabéns, que muitas pessoas não têm essa atitude. Aí eu já estava assim, emocionada, né? E chego lá para buscar ele. Aí vem a gente conversando com as meninas, com a assistente social, com a psicóloga. E aí vem o assistente social, foi lá no fundo pegar ele. Aí vem aquela vozinha pequenininha, bonitinha, falando tudo errado. E assim, de cara, ele já olhou para o Marcelo e chamou o Marcelo de pai. Então foi muito emocionante. E a hora que chegou lá na minha mãe, que o Natan estava na minha mãe esperando a gente chegar, ele ajoelhou na hora e agradeceu a Deus. Falou que o presente que tinha tanto pedido a Deus tinha chegado. Já sofremos muitos preconceitos. Não foi fácil, não é fácil, mas a gente já sofreu alguns preconceitos, principalmente quando o Natan chegou. As pessoas, né, não me viram grávida e às vezes perguntavam: você pegou para criar? Então, assim, não é bicho, é meu filho. Ele não nasceu da minha barriga, mas ele nasceu daqui, do coração. Então, ele é meu filho como se fosse outro, qualquer que nasceu da barriga. Para mim é a mesma coisa, não tem diferença nesse sentimento, não. Com o Davi também, por ele ser maior, então as pessoas questionavam. Teve gente que falou que eu era doida, que não é, que eu não sabia a origem. Eu sei a origem veio daqui, ó, do meu coração. Então, quando a gente tem fé em Deus, tudo dá certo, porque eles foram um presente de Deus mesmo. Deus falou para mim, falou para o Marcelo, que nós íamos ter 2 filhos do coração. Então, não é fácil, já sofremos preconceito. Você não pode engravidar. Quem que é a mãe dos meninos? A mãe dos meninos sou eu.
e não arrependo. Foi a coisa mais marcante, a coisa mais importante da minha vida, são meus filhos. Qual a mensagem que você deixa, Renata, para as mães, as mulheres que têm vontade de adotar? Não desiste. Se acha que está difícil, demorado, não desiste, persiste, porque se não fosse a minha persistência, né, e a graça de Deus, eu não teria eles hoje não, porque foi muita força de vontade, muita fé em Deus. É o nosso especial Mães de Lagoa. Seguimos recebendo mulheres inspiradoras. Uma delas tem uma história de superação. De coletora de recicláveis, a presidente da Associação de Recicláveis de Lagoa da Prata. Uma trajetória de luta, uma trajetória de valor. A outra, vereadora em seu primeiro mandato, representando as mulheres na política em Lagoa da Prata. É um prazer conversar com Dona Nega e com a vereadora Carla Andrade. Dona Nega, Carla, eu estou muito feliz de poder estar aqui, conversar um pouquinho, já conheço a história das duas. E aí, Dona Nega, eu vou continuar chamando a senhora de Dona Nega, porque me passaram aqui Elvira Morim. Acho que ninguém conhece a Dona Nega como Elvira Morim. Que delícia. Eu vou pedir a senhora para falar no microfone para que a gente possa estar entendendo melhor. Carla, depois a gente bate esse papo, pode ser, né? Dona Nega, a gente sabe que o trabalho de reciclagem, quando a senhora começou, sempre, até hoje, é muito desafiador. É um trabalho pesado, né, com hora, às vezes não tem hora para começar, trabalha muito cedo, vem até muito tarde. E como que foi a senhora conciliar ser mãe e trabalhar num trabalho tão desafiador como esse, que é o da reciclagem? Quando eu fui para Ascalp, quer dizer, meus meninos já estavam um pouquinho maior, né? Mas não quer dizer que quando eu fui para lá, eu não trabalhava. Antes, eu trabalhava, sim. Eu fui retireira, eu trabalhava em fazenda, que eu cuidava era de gado. Aí meu marido adoeceu, não damos conta mais. Eu tive que partir para outra, porque quem sustentava a minha casa era eu, quem cuidava dos meus filhos era eu. Ele não trabalhava e não recebia nem R$1 de ninguém, de nada.
Aí, quem cuidava dos meus filhos era eu. Então, eu tinha que partir para outra, né? Fui trabalhar no lixão. Aí, eles falaram assim, ó, vamos lá, porque lá o que a gente recolhe, eu nunca tinha ido lá. O que a gente recolhe, a gente vende e dá para tirar o sustento. Eu falei, pois não, se é assim, eu estou indo. Eu ia todo dia a pé e voltava. Ia de madrugada e voltava à noite. Aí fui, voltei, e assim, nesse tempo, eu fiquei 6 anos só lá no lixão. Ninguém imagina o que é trabalhar no lixão, não. Só eu que sei. Só eu que trabalhei, só eu que sei. Ninguém imagina. Para dar sustento para meus filhos e para o meu marido, que não tinha condição de trabalhar. Tem 23 anos que eu trabalho nas Calpas. Você imagina. Como presidente, hoje um exemplo aí na cidade, hoje, até na região. hoje eu trabalho. Mas, graças, meu bom Deus, meus filhos estão aí. Uma é aquela que está ali. Eu tenho quem me ajuda? Tenho, não é dizer que eu não tenho. Tem quem ajuda lá nas Calpas? Tem. Mas, se você não tiver sabedoria, não vai. E quem está lá só te ajuda. Eles não estão para fazer. Dona Nega, eu tenho certeza que através aí do seu trabalho a senhora conseguiu inspirar, educar, né, não só os seus filhos, mas todas as pessoas que estão ali também. Todos que estão em volta, é o que a gente faz. Sim. É o que a gente ajuda. Inspiradora a história da senhora. Inspiradora, sim. É o que a gente pode fazer, a gente faz. Muito bom. E aproveitando esse gancho, agora eu quero conversar um pouquinho com a Carla, depois eu volto aí com a senhora. Pode ser? Querida aqui também. Falando, né, Carla, aí nas questões sociais, Carla que nos representa muito bem à frente, né, do Legislativo aqui da cidade, como vereadora. Carla, minha querida, é um desafio estar na política. E como é estar na política e também, né, tendo esse olhar de mãe na política, conciliar a maternidade junto com uma função tão importante quanto a sua hoje aqui. Boa noite a todos, boa noite, Cali. É um prazer estar aqui, quero agradecer o convite, né? Estou muito feliz, muito honrada. Estou aqui representando não só a mim, mas também a vereadora Geniane, que também é mãe, também faz esse papel representativo. A vereadora Soninha também, que é uma grande mãe e também está fazendo esse papel representativo. Então, eu quero saudar todas as mães, né? E aqui hoje, e agradecer muito a Deus por essa oportunidade, esse privilégio que é de estar à frente de um poder público, né, e conciliar esse papel de mãe. Para mim, Cali, eu não acho um desafio, eu acho um dom, é uma missão. Como a dona Nega disse, né, a força, a sabedoria dela, que eu gosto muito de inspirar para a gente poder fazer um bom trabalho, porque eu estou representando milhares de mulheres, não só aqui de Lagoa da Prata, mas com as redes sociais agora, a gente tem um alcance tão grande que a gente consegue fazer um trabalho tão amplo, né, que inspirar tantas outras pessoas. Então, a política tem esse poder, né, de transformar a vida do outro. E dentro de casa, a gente também não pode esquecer o nosso papel de mãe, né, o nosso papel de auxiliadora, o nosso papel de protetora, né, e de exemplo, principalmente de exemplo. Então, para mim, é uma honra. Eu tenho as minhas 2 filhas, Alice e Maria Clara, que elas me impulsionam, são as minhas melhores amigas, as minhas maiores incentivadoras, que é da minha casa que eu tiro forças para caminhar nesse caminho tão difícil, né, que é a política. Verdade, verdade. Quando você falou que de fato não é um desafio, mas uma missão, isso é muito honroso. Agora, uma questão, como que as políticas públicas podem, né, na sua visão, enquanto mãe, lá, nessa representatividade, como você muito bem citou, com a Janiane, com a Soninha também, o que as políticas públicas podem, né, colaborar tanto para direitos relacionados à maternidade, às famílias, qual que é as propostas que nós podemos esperar?
nós mulheres, nós temos o nosso olhar mais delicado para as situações, nós temos a nossa maneira de conversar, né, dialogar, a facilidade de diálogo, então, assim, o respeito à diversidade de pensamentos, então, isso tudo é muito importante e crucial, né, para exercer um cargo público à frente, de representatividade, porque é muita responsabilidade, né, tanto nos atos quanto nas falas. Então, eu acho que as políticas, assim, as mulheres, elas têm mais liderança e elas conseguem passar esse papel nas políticas públicas sociais, mais equilibrados. Então, é esse o nosso papel, incentivar mais mulheres, porque hoje, Cali, nós somos, mais da metade do nosso Brasil é composto por mulheres. Então, assim, nós estamos num ambiente predominantemente masculino, né? Então, assim, a gente ser fonte de inspiração para outras mulheres entrarem na política e fazer a política de verdade, com diferença, olhando para os jovens, para as crianças, para as áreas sociais, para a educação, esse é o nosso dom, né? A gente vem da mulher mesmo esse dom. Então, eu acho isso maravilhoso, é o que me move, é o que me faz sentir bem na política, é isso. Ah, que maravilha. Eu tenho certeza que a questão da maternidade ajuda muito também nas decisões. Você acabou de me contar que você está aí com 2 projetos aprovados, né? Um deles dita muito dessa preocupação de mãe. Conta para nós rapidinho, para mim já encerrar aqui com a dona Negra. Eu fico muito feliz, Cali, porque eu vejo o nosso trabalho surgindo frutos, né? E é isso que eu falei, sendo transformação na vida das pessoas. Eu aí, com 4 meses de mandato, eu já estou com o primeiro projeto aprovado, que é o Cordão de Girassol, a representatividade dele em todos os locais públicos da nossa cidade, para dar prioridade de atendimento à mãe atípica, né? As pessoas com deficiências. Então, todos aqueles que estiverem usando o cordão de girassol, eles terão preferências, e todos os supermercados, locais públicos, hospitais, terão que ter o cordão de girassol como símbolo ali, para simbolizar mesmo que eles têm preferência nos atendimentos. O outro projeto que está para aprovar agora, que eu fiquei muito feliz, pensando de mãe para mãe, né? Eu recebi na minha igreja que eu frequento, uma demanda muito especial, que até eu queria mandar um abraço para ela, Letícia, que confiou muito no meu trabalho, que é auxiliar as crianças com diabetes mellitus tipo 1. E eu entrei com um projeto, né, com um requerimento, pedindo ao Executivo Municipal que custeie esse aparelho, porque as crianças com diabetes tipo 1, hoje, elas furam os dedinhos pelo menos 10 vezes por dia. E esse aparelho é um aparelho muito moderno, que vai dar mais qualidade de vida para essa criança e menos sofrimento. E o município de Lagoa da Prata será um dos prioritários, né, a distribuir esse aparelho para as crianças com diabetes, crianças e adolescentes. Que maravilha, que maravilha. Parabéns, muito obrigada sempre por esse olhar lá. Obrigada, Cali. E outra coisa, Lagoa da Prata só tem 40 cidades no Brasil que fornecem esse aparelho, e Lagoa da Prata sai na frente com esse nosso projeto. Então, eu estou muito feliz de ter sido atendida nesse projeto, e eu tenho certeza que vai fazer diferença na vida dessas crianças. E de todas as mães também, amém, né? Amém. Agora, encerrando, dona Negra, eu quero que a senhora deixe uma palavra para todas as mães que estão nos assistindo e que nesse momento estão aí tendo seus desafios, suas lutas, vivendo a sua missão. Qual a palavra que a senhora deixaria para essa mãe? Pode ser mais, não precisa ser só uma, não. Nossa. Ser mãe é um dom de Deus. Muito bem. Eu sei ser ser mãe, mas eu explicar eu não sei. Mas a senhora explica com o seu exemplo, e eu quero agradecê-la muito. Viu, Carla? Agradecer você também. Às vezes falta palavra, mas sobra exemplo e inspiração. Gratidão, viu, dona Negra?
Um dia vestido de saudade vivas vai ressuscitar. Especial Mães de Lagoa. E mais uma vez o nosso muito obrigado aos nossos parceiros, os nossos patrocinadores. É por eles e por eles que levamos para você nesse momento esse especial, essa homenagem sincera a todas as mães. Eu quero convidar a Larissa Rezende, representando o Sicoob União Centro-Oeste, para trazer uma palavra especial para todas as mães que nos acompanham nesse momento. Larissa, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Yuri. Boa noite a todos. Para nós é uma alegria muito grande sermos parceiros dessa iniciativa. Falar de mãe é falar de amor, é falar de colo, é falar de carinho. Em nome da cooperativa, eu queria dizer que é uma alegria para nós estarmos aqui hoje. Homenagear as mães nunca vai ser demais. Todo o amor que a gente puder reportar para nossas mães nunca será demais. Estamos aqui hoje ouvindo histórias lindas, histórias de superação, histórias de emoção, de cuidado, de carinho. E isso só mostra para nós o poder da mulher, o poder da mãe. Eu ainda não sou mãe, mas se Deus abençoar, terei essa dádiva. Mas tenho mães muito especiais à minha volta, que hoje a mulher que eu sou, com certeza devo a elas. Então, em nome da nossa cooperativa, gostaríamos de parabenizar a iniciativa, de agradecer a oportunidade de estarmos juntos e de firmar sempre o nosso compromisso. E, mais uma vez, parabenizar a todas as mães. Outra pessoa que eu quero convidar é o vice-diretor do Colégio Losango, Júnior. Por favor, venha ao meu lado. O Júnior que vem trazendo uma grande novidade, aí que é a construção da sede do colégio, né, Júnior? Boa noite. Boa noite, Yuri. Primeiro quero pedir desculpas à Larissa, passei o nome dela errado para o apresentador, Larissa Perillo. Obrigado, Larissa. Obrigado a todos vocês que estão aqui hoje. Em nome dos diretores do Colégio Losango, que está presente hoje em 17 cidades do interior de Minas Gerais, é considerada a rede de ensino privada, a maior rede de ensino privada do interior de Minas Gerais. Eu anuncio aqui uma grande novidade para a Lagoa da Prata, que é a construção da sede própria da escola. A escola já está aqui há cerca de 5 anos, a gente tem 2 unidades, né? A unidade infantil ali no bairro São José e a unidade do ensino médio aqui no centro da cidade. E a partir de 2026 a gente vai estar com um prédio totalmente novo, projetado para receber as 2 unidades. São mais de 1.000 metros quadrados de área construída ali, próximo ao quartel, próxima região da Paraíli. E o foco do Losango é na educação. Esse slogan Formando Vencedores realmente corresponde à proposta da escola. Então a gente, inclusive, vai sortear daqui a pouco algumas bolsas de estudo aqui para o pessoal que participou do Instagram, do sorteio no Instagram, e também para o nosso público presente aqui, para vocês que estão nos prestigiando. A gente vai ter o sorteio de bolsas aqui também, tá certo? Muito obrigado, boa noite. Nossos agradecimentos também à Fazenda Grotadas, dos amigos Tomás Rezende e também o Zira, responsável pela produção do melhor leite e derivados A2 da nossa região. Você encontra a venda nos melhores supermercados de Lagoa da Prata e de toda a nossa região. Restaurante Varandas, almoço com churrasco de terça aos domingos. Rodízio, petiscos para você poder levar a sua turma, seus amigos, colegas do trabalho, a sua família, no restaurante Varandas, na Rua Bahia 579. Nosso abraço à direção, Carlos e também toda a família. Prado Imobiliária, a melhor opção para quem quer vender, quem quer comprar, adquirir o seu imóvel com a Prado Imobiliária. Direção do Luiz Felipe Prado, na Rua Acácio Mendes 972. Academia Boa Forma, exclusividade feminina, aulas coletivas de cross-train, musculação, entre outras. Direção Rita Almeida, na Rua Manaus 646, esquina com a Avenida José Bernardes Maciel. Cali. E enquanto isso, Yuri, enquanto preparamos aí o nosso próximo bloco, nós vamos ficar mais um pouco nos deliciando com Toninho de Javan. Vamos de música então? Quando o inverno chegar
quero estar junto a ti. Pode o outono voltar, eu quero estar junto a ti. Especial Mães de Lagoa, histórias incríveis para você, mãe, pai, família que nos acompanha nesse momento. Lembrando para você que acompanha o canal TV Lagoa, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo. E vamos continuar com histórias incríveis por aqui, não é isso, Calê? Verdade, Yuri. Quando nós falamos de ser mãe, nós falamos de proteção, nós falamos de cuidado. E agora nós vamos conhecer a história da Andresa, uma história linda de amor, de superação. Vamos lá? Os maiores desafios que eu enfrentei foi quando o Davi nasceu, né? Há 21 anos atrás. Eu passei por muitas coisas difíceis, como, por exemplo, a busca de tratamento especializado para ele, que era feito basicamente em Belo Horizonte e Divinópolis. Era muito difícil, não existiam casas de apoio, não existia um transporte efetivo como tem hoje aqui em Lagoa da Prata. Então esse realmente foi o maior desafio que eu tive. Como você lida com a busca dos recursos e tratamentos e apoios adequados para seu filho? E qual a importância dessa rede de apoio para você? A busca, ela tem que ser constante. A gente tem que ficar muito alerta, muito proativa, porque somos nós que temos que buscar as oportunidades e os direitos e as garantias para os meninos especiais, né? Então eu sempre acompanhei isso muito de perto. Quando eu percebi que tinha algum direito dele sendo cerceado, eu busquei, eu corri atrás, e depende muito da disposição da família em estar buscando esses direitos. Que mensagem que você gostaria de transmitir à sociedade sobre a importância e a empatia da inclusão, a respeito das pessoas com necessidades especiais e suas necessidades? Bom, a mensagem que eu quero deixar, principalmente para as pessoas que não estão envolvidas com a causa da deficiência, é que elas procurem se inteirar com esse assunto. Porque isso pode acontecer na vida de vocês, isso pode acontecer na família de vocês quando vocês menos esperarem. Então, assim, aqui em Lagoa da Prata, nós temos muitas instituições que estão voltadas para o atendimento desse público da deficiência, várias instituições. Então procure, tente ajudar, busque um voluntariado, faça a sua parte, faça seu algo mais. Eu sou uma pessoa que gosta dos eventos da cidade, da paróquia, como por exemplo, nós estamos vivendo a Semana Santa. Semana passada ou retrasada, se não me recordo, nós tivemos o Festival de Verão, que aconteceu na Praia Municipal de Lagoa da Prata. E também nós tivemos a visita da APAI de Japaraíba. Foi um momento de descontração alegre, onde nós podemos trocar várias experiências com eles. Foi um momento de lazer. Davi, qual mensagem que você deixa para todas as mães? Que você, mãe, nunca desista dos seus sonhos. É difícil criar os filhos, sim, mas com dedicação, esforço, zelo e muita luta, vocês conseguem educar os seus filhos para um mundo melhor. Muito obrigado. Especial Mães de Lagoa, e a emoção não para. Eu convido agora, tenho duas convidadas, eu tenho certeza que você que nos acompanha, a sua história vai se identificar com algumas delas. Uma mãe, ela vive no universo fazendo o maravilhoso papel de mãe, se desdobrando, fazendo também o papel de pai. E a outra mulher luta pelos direitos das mulheres, representando-as na justiça. Convido Clarice Gontijo e Roberta Mariano. Ai, mas que delícia, tenho certeza que quem está nos assistindo deve estar amando, porque estamos recebendo mulheres, mães inspiradoras. Roberta, eu vou começar com você, que você está com o microfone aqui. Eu sei que você tem uma atuação muito efetiva à frente da OAB.
Daqui a pouco nós vamos conversar com a Clarice um pouquinho a respeito dos desafios, mas também da missão de ser mãe solo. E como que é essa questão? O que a OAB pode estar, não só a OAB, mas quais são os direitos hoje, né, que a legislação prevê frente às mães solos? Boa noite, Cali. Boa noite a todos os presentes. Obrigado pela participação, por estar aqui, né, hoje representando a OAB, a 90ª subseção, que eu carinhosamente participo nessa diretoria. E hoje também, com essa questão das mulheres, da paridade de gênero, né, a nossa diretoria é composta de quase que a metade de mulheres. E é um desafio muito grande, tá? É um desafio muito grande ser mãe, ser advogada e defender o direito de outras mães, de outras mulheres. Por quê? Hoje, segundo a FGV, nós vivemos num país onde 11 milhões de mulheres são mães solo. E é uma carga muito pesada, é uma carga muito árdua, né? E a OAB vem fazendo o quê? Fazendo com que essa carga se torne um pouco mais leve, levando conhecimento, levando informação, lutando pelo direito dessas mulheres. Por quê? Vivemos, infelizmente, numa sociedade extremamente patriarcal, onde a paridade de gênero, ela vive somente nos papéis. O fato é que muitas situações nas quais as mulheres se colocam, eu mesmo, como eu trabalho com a área criminal, nós nos impormos, de sermos respeitadas. Com relação às mães solo, né, eu fiquei muito feliz quando a nossa vereadora Carla disse da questão dos projetos de lei aprovados. Por quê? Projetos de leis para essas mães que são mães solo, que trabalham, que lidam dia a dia e que criam seus filhos, são muitos projetos, não é mesmo, vereadora? Mas a efetividade desses projetos ainda está longe da realidade. Nós precisamos realmente ser efetivas para que isso não fique somente no papel. E eu falo sempre, né, Cali? Eu falo sempre que a roupa mais bonita que toda mulher e que toda mãe tem, a maquiagem mais bela, é se vestir dela mesma. E, sem dúvida, a melhor roupa, a roupa mais linda, realmente há de ser mãe. Não é mesmo? Que lindo, Roberto, com certeza. E falando dessa beleza de ser mãe, vamos falar com a Clarice, que está linda, Clarice. Clarice, olhando para o Davi, esse rapaz maravilhoso que ele está se tornando, e a gente sabe que lá atrás, né, vamos pensar um pouquinho lá atrás, como que foi? Boa noite, Cali, boa noite a todos. Olha, foi um grande desafio, Cali, porque uma mãe, a gente quer ser a mãe mais perfeita do mundo, quer criar, educar o filho da melhor forma. Então, a vida toda, quando a gente sonha em ter filho, a gente sonha nesse papel quase que de uma heroína. Mas quando a gente depara com a realidade, realmente é desafiador. E ainda mais quando houve a separação, em que eu passei a criar o meu filho só. Então, eu precisava conciliar casa, trabalho, educação do meu filho, atenção. E isso foi muito desafiador para mim. E fora o que o Yuri comentou agora há pouco, com relação ao papel do pai e da mãe, que a gente tenta abraçar tudo. E acaba gerando uma sobrecarga muito grande. Então, esse ter que fazer tudo, a mãe geralmente ela introduz mais trabalho emoção, relacionamento, o pai projeta o filho para a vida, ensina o filho a não ter medo, a ter coragem, né? E enquanto eu ficava trançando entre um lado e o outro, e acaba que às vezes eu me perdia, tinha um pouco de impaciência com as atitudes dele, ficava muito agitada, um pouco cansada com relação a tudo, mas quando o tempo vai passando, a gente vai vendo a alegria que é ver um filho sorrindo. Então você vê que todo aquele trabalho, aquele caos todo, aquele desafio vale a pena.
Não, com certeza. E aqui nós vimos a doutora Roberta falando, né, um pouquinho dessa questão tão importante, né, da questão dos direitos assegurados. A gente sabe que a rede de apoio também é muito importante. E você contou com o apoio de quem? Olha, eu tive uma pessoa muito querida, que ela começou a cuidar de Davi quando ele tinha 3 meses. E ela foi um anjo de guarda. Foi um anjo que o Senhor me mandou, porque quando eu fiquei só, eu precisava viajar, eu precisava coordenar os projetos da cooperativa em outras cidades, e ela que ficava e cuidava de Davi para mim. Então, chama Sônia, e eu tenho uma gratidão imensa por ela. E tinha, lógico, tem o pai, ele ficava, né, tinha as visitas regulares. Eu contei também com o apoio dos meus irmãos, minha mãe ficou com o Davi um tempo. Então, levar na escola, buscar na escola, natação, futebol. Então, assim, eram muitas atividades e sempre eu precisava de contar com a ajuda de alguém. E eu tive a felicidade de contar com pessoas maravilhosas que tiveram muita empatia e que me ajudaram. Ah, que maravilha. Antes de encerrar com a Roberta, qual a maior lição, Clarice? Nossa, Cali, a maior lição para mim foi essa questão de fazer o papel de pai e mãe. Eu vou te dizer assim, que chegou um ponto que eu via que eu estava virando quase que um pato perdido ali naquele papel. E foi quando Deus me concedeu a graça de falar assim, você é a mãe e ele tem o pai. E eu comecei a fazer o meu papel de mãe, que é amar. E eu comecei a aproximar mais, porque ficou leve para mim. Ficou leve eu ser a mãe do Davi. E a maior lição que eu tirei para a minha vida é isso, que a gente não precisa dar conta de tudo. A gente precisa oferecer o nosso melhor, que é aquilo que a gente tem. Então, a maior lição minha foi essa. Fantástico. Roberta, minha querida, é tão bom ouvir, né? E saber que você está nesse lugar de buscar esse direito, garantir esse direito. Queria aproveitar, Roberta, e te pedir que deixasse uma mensagem dentro desse universo que você conhece tão bem e que nos representa tão bem em tudo que você está, não só como mãe, mas como profissional. Deixa uma mensagem para as mães que estão nos assistindo. Eu vi agora a entrevista, né? E ele falando que vale a pena ser mãe, vale a pena criar um filho. E eu digo mais, a todos que vão nos assistir, a todas que estão presentes, tá? Tenham muita empatia por todas as mães, por todos os seres humanos. Porque quando nós nos colocamos no lugar do outro, quando nós tentamos viver a vida do outro, a gente vê sobre uma ótica diferente. Porque quando olhamos somente sobre a nossa ótica, é tudo muito fácil. E realmente, hoje, ser mãe, criar um filho num mundo tão competitivo como é, onde a informação vem a passos largos, não é fácil. Então tenhamos mais empatia pelo outro, mais respeito pelas mães, pela mãe profissional, pela mãe que é mãe, por todas as mães. Que maravilha, que mensagem linda. Obrigada, Clarice, obrigada, Roberta. Inspiração para nós. Gratidão. Obrigada. Esse é o especial Mães de Lagoa e eu convido agora a Rita, proprietária da Boa Forma Academia. Rita, se coloque ao meu lado. Boa noite. Fala pra gente do diferencial da Boa Forma Academia. Boa noite a todos. O diferencial ser o público feminino, seu atendimento exclusivamente para mulheres. Lá hoje contamos com um espaço exclusivo com musculação, treinamentos funcionais, body pump, várias modalidades, tá? Promovendo a qualidade de vida, a autoestima, elevando ela lá em cima, ajudando ela a se descobrir, se reinventar e mostrando que a mulher, ela pode mais. Muito obrigado, Rita. Eu convido agora o Carlos, do restaurante Varandas. Carlos, convido você para se colocar ao meu lado esquerdo. Carlos, conta pra gente, boa noite, conta pra gente desse, vem mais um pouquinho ao meu lado aqui, conta pra gente desse rodízio aos sábados.
caiu no gosto da população de Lagoa da Prata, não é isso? Isso mesmo, né? A gente tem um rodízio que já vem uma tradição de mais ou menos 4 anos, que foi iniciado lá na ACE e que a gente trouxe agora para a nossa nova casa, que é o Varandas. Lembrando que o Varandas fica na Rua Bahia, esquina com a José Coutinho de Oliveira. Justamente, isso. Rua Bahia, 579, Santa Eugênia 2. E frisando, pessoal, que a gente, pro Dia das Mães, a gente vai ter um almoço especial no Varandas. E a gente vai ter música ao vivo, a gente vai ter uma deliciosa sobremesa para a mãe que estiver no local. E a gente vai fazer aquele almoço para que todos os homens, né, que filhos e homens tiram seus filhos de casa, tira as suas mães de casa e leva para o restaurante para comer fora. Porque é o dia delas. De fato, não é só o Dia das Mães, mas todos os dias são o Dia das Mães, né? É porque elas que nos dão a vida. Então, não é só simplesmente no Dia das Mães, mas qualquer dia, leva para conhecer o nosso espaço. Você vai ser bem acolhido e bem recebido no nosso espaço. Para o Dia das Mães, é necessário fazer alguma reserva ou não? De fato, não. A gente vai criar um espaço amplo. Além do restaurante, a gente vai estar fazendo um espaço fechando a rua. E a gente vai colocar tenda, a gente vai colocar mais mesas para estar recebendo a mãe no Dia das Mães, que é o dia delas, né? Então, a gente vai criar um espaço alternativo, né, para caber todo mundo que for lá nos prestigiar. Tá certo, muito obrigado. Boa noite. Eu converso agora com o Júlio, da Imobiliária Prado. Júlio, por favor, se coloque ao meu lado esquerdo. Boa noite. Pode chegar um pouquinho mais perto aqui. Júlio, o que levou você a trabalhar com imobiliária, a abrir a Imobiliária Prado, né? E quais são os imóveis disponíveis, que é a realização de um sonho? Tem muita gente que vai para o primeiro imóvel, tem gente que vai adquirir um segundo imóvel. Boa noite a todos. Primeiramente, foi um convite de uns amigos para a gente mexer com alguns imóveis. Comprar, vender, para ganhar... O objetivo de ter um lucro, né? Era uma área que eu não conhecia, não trabalhava com isso. E começamos a mexer, a trabalhar com esses imóveis e começou a dar certo. Nesse meio tempo, meu filho formou em engenharia civil, né? E juntou o útil ao agradável. Eu vi que é uma possibilidade de negócio e resolvi abrir imobiliário juntamente com meu filho. Tá certo, agradeço. Boa noite. E agora chegou o momento de sortear prêmios. Cali, vamos ficar em pé? Vamos descobrir agora quem vai receber esses presentes tão lindos, preparados com muito carinho pelos nossos apoiadores, nossos patrocinadores. E são excelentes presentes, né? Exatamente. Tem uma bolsa de estudos do Colégio Losango, 25%. Tem cesta de café da manhã, né, do Zizico Quitandas. Tem ensaio fotográfico com a Michele Pacheco. E tem mais, né? Tem uma bolsa de estudo também do Colégio Losango de 25% e uma bolsa de 50%. Então, vamos lá? Nós temos duas modalidades. A primeira modalidade para aquelas pessoas que participaram com a gente durante a semana nas redes sociais. E a segunda modalidade para todos que estão aqui, entre os nossos patrocinadores, familiares que estão acompanhando aqui o Mães de Lagoa. Eu quero convidar a Camila. Camila, deixa eu contar a novidade ou não pode? Por favor. Ah, que delícia. Tem novidade, Camila? Tem. Eu quero pedir uma salva de palmas para a futura mamãe Camila, que está grávida há 5 meses. Que maravilha! Vamos ao sorteio. Vamos começar com a boa noite. Fala boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Vamos começar com a primeira bolsa de estudos do Colégio Losango, 25% para o público que acompanhou a gente através das redes sociais. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Thaís Chiarelli. Parabéns, Thaís. Thaís, então, ganhou uma bolsa de estudo do Colégio Losango, 25%.
Agora vamos à cesta de café da manhã do Zizico Quitandas. Também, para quem participou com a gente, que ali nas redes sociais. Que maravilha, hein? Camila dando sorte aí. Pro João Marcos. João Marcos, a cesta de café da manhã do Zizico Quitandas. E agora vamos com o sorteio do ensaio fotográfico da Michele, Cari. Agora da Michele. Quem vai, Michele, você vai ensaio tirar pra fotográfico nós? com a Michele Isso. Pacheco. Isso. Vamos tirar mais um Vamos para lá, as redes cara. sociais. Aline Ferreira. Olha, eu acho que eu conheço. Se for que eu estou conhecendo, que maravilha. Aline, parabéns, viu? Esse primeiro momento para aqueles que participaram ao longo da semana através das nossas redes sociais. Agora, para os presentes, primeiro, uma bolsa de estudos do Colégio Losango, 25%. Agora vamos para outra cambuquinha. Vamos lá. Número 21. É nóis. Número 21. Alguém pegou o número 21? Acho que é eu. É mesmo? É mesmo. Toninho, Toninho. que maravilha! Parabéns, uma salva de palmas então para ele. E agora, uma bolsa de estudos do Colégio Losango, 50% de desconto. Número 4. Número 4, alguém? Não pegaram o número 4? Não? Não. Então vamos lá. Vamos outro. Número 25. 25. Também não? Também não. Mais um número. Número 36. 36. Ah! 36. Meu Deus! Robson. Nosso querido Robson, parabéns, meu querido. Quebrando um pouquinho o protocolo, eu gostaria que vocês sorteassem outro, porque Oh. eu estou sem um momento de fazer esse estudo e não estou com idade de crianças para estudar lá. Então, por favor, se puder fazer outro sorteio, passo adiante. Vamos lá. então. Obrigado, Robson. Vamos sortear mais um número então, Camila. Número 16. 16, alguém? Ah, Márcia, que Márcia. maravilha. Parabéns, Márcia. Aí. Por gentileza. Tá, deixa vamos um pouquinho mais para lá, Isso, bem lembrado. Márcia, você falou para a gente da sua vontade? Oi? Você falou o que com a Cali da sua vontade? Eu disse se a gente podia passar, por exemplo, para uma filha de uma colaboradora minha. Ela disse que sim, fiquei muito feliz. Muito obrigado, aplausos. Muito obrigado, Márcia. Camila, muito obrigado. Vai ter mais sorteio? Mais um? O álbum de fotos da Michele, para quem está aqui. Gente, então é mais um, ensaio. além do que a gente sorteou anteriormente, um agora para quem está aqui. Ok, mais um então, vamos lá. Vamos lá. O número É mesmo. especial para as mães. Ah, sim. Número 30. Número 30. 30. Ah, que delícia! Isso. Camila, eu quero agradecer. Parabéns. Que o José venha com muita saúde sempre, viu? Abraço. Obrigada, Camila. Dona Nega, que maravilha. Parabéns. Depois da Michele história tá amando. emocionante da senhora, até isso é sortuda. É. E agora, ó, a Michele falou que vai tirar a foto com a senhora com Com- todos os filhos, tá? Um ensaio Isso. maravilhoso. E depois a TV Lagoa vai colocar também nas redes sociais. Combinado? Combinado. Muito obrigado, senhora. Que Tá? chique. Obrigado, boa noite. Parabéns, Dona Nega. Aplausos.
nós podemos já aproveitar e chamar mais uma história maravilhosa, né, Yuri? Sim, sim. Temos uma entrevista agora para fechar o nosso especial. Essa mãe, ela tem um lugar muito importante na sociedade e tem uma mensagem que precisa ser levada a todas, né, Cali? Na realidade, nós vamos... Imagine você... Tem uma entrevista, outra entrevista anteriormente dessa que eu acabei de falar. Sim. E aí, olha só... Imagine a alegria de ter um filho, de ser mãe e descobrir que vai ter um filho. Yuri, imagine você descobrir que vai ser mãe de 3. E é essa história que nós queremos compartilhar com todos que estão nos assistindo, que é a história da Clotilde. Eu já era mãe de 2 filhas. E aí vieram os 3, e esses 3... cada um com uma necessidade diferente de atenção, mas, ao mesmo tempo, as necessidades muito semelhantes. Então, foi desafiador? Sim. Mas eu tive, o tempo todo, a presença da minha mãe, que me ajudou, me orientou e me ensinou uma coisa muito importante, que é ter o dia e a noite para criar os filhos. Então, sem ficar com aquela neura de como que vai ser amanhã, era criar no hoje. O desafio era esse, viver um dia de cada vez, buscando solucionar cada situação que ia acontecendo naturalmente, de uma forma bem tranquila, com muita confiança em Deus, né? E com a ajuda simultânea de toda a minha família. Na verdade, tudo foi desafiador, mas eu não gestei meus filhos sozinha. Eu tive minha família inteira, minha família inteira gestou comigo. Foi uma maternidade tranquila. São só flores? Claro que não. Tem as dificuldades financeiras, porque tudo foi triplicado. Eu já tinha 2 filhas, professora. Então, é claro que eu tinha de fazer um trabalho extra. É claro que não foi fácil lidar com a maternidade sem o pai presente, porque ele se afastou de mim, acho que assustou, né, um pouco com a situação, enfim. Mas eu não fiquei sozinha a hora nenhuma. Minha família foi um grande apoio para mim e foi nessa condição que nós fomos vivendo dia a dia. Eu tinha uma preocupação quando estava grávida de como que eu ia conhecer, por exemplo, se eu ia dar mamadeira repetida para né, as 2 foram muito parecidas, são até hoje, mas não aconteceu nada disso. Não precisei marcar, por exemplo, cor de biquinho, cor de mamadeira, porque foi nítido, foi tão tranquilo, tão natural, eles foram crescendo assim, de uma forma... não tinha nada disso como os mitos falam, né? Um chora, todos choram. Não, às vezes um estava chorando, os outros continuavam dormindo. O choro de um não atrapalhava o soninho do outro. Às vezes acordavam juntos, às vezes não. E criar simultaneamente, às vezes até facilita mais do que uma diferença próxima de idade. Por quê? Porque eu arrumo a mesma mamadeira para os 3. Quando iam para a escola, por exemplo, eu arrumava a lancheirinha dos 3 ao mesmo tempo. Então, tudo foi facilitando nesse sentido. Não era uma coisa assim que estava fora das possibilidades, de maneira alguma. Ao longo da caminhada, quando a gente faz tudo com muito amor, com muita gratidão e com muita confiança, tudo foi na medida que eu precisava. Quando aconteceu um momento delicado porque eles cresceram com saúde, brincando, correndo aqui no meio da natureza, mas o tempo foi passando e nós nos deparamos com uma situação difícil, com uma doença gravíssima em um desses trigêmeos, né, Eduarda? E aí eu tive mais uma vez o apoio total da comunidade, não só da comunidade, mas da cidade inteira. E criar esses filhos com o apoio de Deus foi o meu suporte. E essas crianças foram crescendo e eles são de 2000. De 2000, então agora bodas de prata, né? E aí essas crianças foram crescendo e com elas, com esse crescimento, vieram toda a alegria da juventude, toda a força da juventude. E aquela alegria daquela casa cheia de alegria de criança é hoje uma casa cheia de alegria de jovem. É emocionante ser mãe. Quando a gente é presenteada com o dom da maternidade, a gente precisa realmente ver o tanto que Deus confia em nós, sentir gratidão, porque é uma responsabilidade maravilhosa que Deus nos dá, uma oportunidade de ser co-criadora junto com Ele. E isto não tem preço, não tem palavras que descreve. Então, ao descobrir uma gravidez, quando o médico falou, não conta ainda, porque pode ser que nem vá para frente, e eu já abri a porta do consultório e falei, estou grávida de 3.
porque eu confiei que se o Senhor me deu, Ele iria deixar comigo. Então a gente não precisa ter medo, a gente precisa ter sim, é confiança, confiança. Confiança de que um dia após o outro a gente vai caminhando naturalmente e que a providência divina cuida de tudo, te dando saúde física, mental, espiritual, te dando apoio moral, psicológico, te dando amigos, enviando anjos para a sua vida. Anjos na vizinhança, anjos no trabalho, anjos na cidade inteira, para compartilhar com você essa alegria de ser mãe. Então, ser mãe é maravilhoso, é uma palavra mágica. Acho que ser mãe é mágico, é encantador. Você está acompanhando o programa Mães de Lagoa, programa especial Dia das Mães. E agora sim temos mais uma entrevista para encerrar o nosso especial. Essa mãe, Cali, ela tem um lugar muito importante na sociedade e ela tem uma mensagem que precisa ser levada para todos, não é isso? Verdade, Yuri. Como a maternidade pode influenciar no trabalho de uma juíza de direito? Imagine uma posição tão importante de total imparcialidade, principalmente em casos que envolvem direito da família e das crianças. Vamos conhecer agora a história da doutora, nossa juíza, Sofia Goretti. Um dos princípios da magistratura é que o juiz precisa ser imparcial. Isso não significa, entretanto, que o juiz seja um ser neutro. As nossas vivências, as nossas convicções íntimas, as nossas experiências, tudo isso influencia no ser magistrado que nós somos enquanto estamos no desempenho das nossas funções. A partir do que quando minha filha nasceu, quando eu passei pelo processo de gestação e por todos os desafios que esse momento de vida muito único traz, isso tudo me tocou, isso tudo moldou e vem moldando a minha forma de enxergar processos que envolvem conflitos familiares, processos que envolvem crianças em algum tipo de situação de vulnerabilidade. É como se houvesse uma sensibilidade extra, é como se houvesse uma empatia diferenciada. Isso, claro, que não me torna parcial, mas apenas faz com que eu tenha uma visão diferenciada, um acolhimento diferenciado. Por exemplo, numa audiência, quando eu recebo uma criança, quando eu recebo uma mãe, a forma de tratar com ela é diferente no sentido de que eu me vejo um pouco ali, eu reconheço um pouco das dores, eu experimento um pouco das angústias e, sem dúvidas, isso me torna
um pouco mais acolhedora. Isso me torna mais preocupada para questões que vão além do processo, sabe? Muitas vezes a gente resolve o processo, mas o conflito continua existindo. Então, depois da maternidade, eu passei a ter um olhar ainda mais especial para as conciliações, para a busca das reconciliações, muitas vezes, para tentar trazer para a família, para a criança, para aquela mãe, uma situação de pacificação real dentro dos ambientes que elas vivem. Quais são os maiores desafios de conciliar a alta responsabilidade da magistratura com a maternidade e as demandas? Como você equilibra a vida pessoal e a vida profissional? Cada hora equilibrando um pratinho, né? Tem hora que a gente precisa estar integralmente em cada uma das suas funções. E para que eu possa estar integralmente na magistratura, eu conto com um marido, pai maravilhoso. A minha filha conta, né? O pai é dela. Eu tenho uma rede de apoio muito presente, muito cooperativa, muito carinhosa, que me traz a tranquilidade de poder estar aqui, na hora que eu estou como juíza, integralmente. Assim como eu também tenho preservado os meus momentos familiares de forma integral. Quando eu estou com a minha filha, eu preciso me desconectar de todas as funções, de todas as responsabilidades, simplesmente ser a mãe que ela precisa na idade que hoje ela tem. É muito difícil, sem sombra de dúvidas, porque o coração é um só. Ele tem espaços para cada uma das funções, a função mãe, a função esposa, a função magistrada, mas às vezes os espaços se misturam. Então eu busco tentar, né, para manter meu equilíbrio pessoal, eu tento fazer atividade física, eu tento fazer sempre um acompanhamento psicológico, eu tento dar o meu melhor dentro das minhas limitações, dentro da minha experiência de vida, em cada um dos espaços que eu estou, no momento que eu estou. Deixa uma mensagem, doutora Sofia, para as mães, né, de hoje, a nova geração que está aí presente. Olha, eu vou falar que hoje em dia a gente busca tanto, né, a emancipação da mulher, os direitos da mulher, o feminismo. E que bom que a gente pode falar sobre isso hoje, porque graças ao feminismo a gente pode ter opinião. Mas graças ao feminismo, eu acho que hoje a mulher ela tem que escolher o espaço que ela ocupa. Se ela quer trabalhar dentro de casa, cuidar da família, e isso é uma decisão própria, e ela tem condições, é isso que ela quer, que faça isso de coração. Mas se ela quiser conquistar o mercado de trabalho, se ela quiser conquistar posições políticas, conquistar espaços acadêmicos, que ela possa também fazer isso. Que a maternidade seja algo que agrega e não algo que limita. Que a família seja algo que te impulsiona e não que te limita e que te reduz espaços. Que bom que hoje a gente pode ocupar o espaço que a gente quer, que a gente pode dar voz para aquilo que a gente tem de potência. Eu não tenho que ser mãe, eu quero ser mãe. Eu não tenho que ser esposa, eu quero ser esposa. Eu não tenho que trabalhar fora. É claro que a gente trabalha fora não só porque quer, mas trabalha por questões também, né, de dependência financeira. O mundo capitalista nos impõe isso, mas às vezes existem outras formas de trabalhar, outras formas de viver. A gente às vezes não tem essa ambição pessoal de ter determinado cargo, de ter determinada função ou de exercer determinado papel. Então que faça aquilo que o coração quer e que busque isso tentando, dentro do possível, se desprender dessas pressões sociais, porque eu acho que muitas vezes a gente não vive por nós, a gente vive pelo que o outro espera de nós. E eu espero muito que a minha filha, se um dia ela assistir essa entrevista, ela tenha orgulho da mãe dela, que ela saiba que a mãe dela ama demais ela, e que cada vez que a mamãe não está em casa, porque a mamãe está construindo algo próprio e que ela possa se orgulhar da pessoa, da mãe, da mulher que eu sou e das coisas que, com o meu trabalho, eu posso fazer por uma sociedade melhor, onde eu espero que ela possa crescer. Eu convido agora o doutor Tomás, dos produtos Grotadas A2A2, que todo mundo já conhece.
Ele que vai fazer uma homenagem agora especial para todas as mamães. Doutor Tomás, convido para se colocar à minha esquerda. Peço aplausos de todos. Boa noite a todos, a todas principalmente, todas as mães de Lagoa, as mães de Minas, as mães do Brasil. Quando o Júnior me convidou para fazer isso, eu achei que era uma missão difícil, porque eu tenho um costume, não sei se é bom ou ruim, eu vivo da palavra e eu não me preparo muito, eu faço sempre de cor. E aqui, depois de ouvir essas mães, de ver essas mães, não tem nada difícil, Júnior. Não precisa de fazer homenagem. Deus as homenageou com a graça dos filhos, os filhos por adoção, os filhos do lixão, os filhos da magistrada, os filhos de todas as mães, das empresárias, do Davi. Isso é uma homenagem que Deus faz a essas mães, trazer para elas esses filhos que as fizeram felizes. Mas, já que me deu a oportunidade, eu preciso fazer uma homenagem a duas mães especialmente. A minha mãe, que está aqui com certeza, lá do céu nos vendo, que foi mãe de 15 filhos. Eu sou o 9º de 15. E ela teve 7 por adoção. 9 do ventre e 6 por adoção. E criou esses filhos com muita luta. Ela fazia doce para vender, ela teve uma pequena loja, foi uma guerreira. E essa mãe que me trouxe ao mundo e que me fez ser o que eu sou. E meus 15 irmãos, todos viraram gente. Graças a essa mãe, principalmente, que eu faço essa homenagem, que Deus a tenha num lugar que ela merece. E a outra é a minha esposa, a Elzira, que também foi quase que uma mãe para mim. Eu estava numa fase da vida muito complicada, uma juventude muito conturbada. E ela salvou a minha vida. Salvou a minha vida. E me deu 2 filhos. E agora tenho 3 netas. Então, essa mãe que eu homenageio, que é semelhante à minha mãe, também uma guerreira, uma lutadora, e que foi mãe de um adulto e que conseguiu fazer que eu fosse importante nesse mundo. Não pelos cargos que eu ocupei, mas pelo que eu pude fazer em benefício das pessoas. Mães que estão lá do outro lado da tela, mães que estão no céu, eu acho, e eu acho com muita convicção, que Deus é mãe. Deus é mãe. Tanto é mãe que Ele teve a capacidade de gerar todas as criaturas. E só as mães podem gerar outras criaturas. Parabéns, mães de Lagoa. Parabéns a vocês que fizeram esse programa. Parabéns a esse local agradabilíssimo que nós estamos aqui, Solange. Parabéns a todos. E que Deus nos abençoe. Muito obrigado. Agora prepare o coração. Nesse momento é especialmente para as mães que estão presentes aqui com a gente. E com muito amor preparamos esse momento especial. Agora eu convido as mamães para olhar para o telão. Mãe, eu venho aqui pra te falar que a gente gosta muito de você. Você é batalhadeira, guerreira e faz tudo para a sua família. Eu quero dizer seus sucessos. Mamãe, te amo. Te amo. Oi, mãe, tudo bem? Eu espero que sim. Há pouco tempo a gente esteve aí na maior feira óptica da América Latina, pela Ótica Márcia, e pude conhecer algumas das pessoas que tiveram ali no início da sua trajetória, o que me fez ter ainda mais orgulho de você, do que você construiu, da sua história de vida mesmo.
e o quanto é importante a gente honrar as nossas raízes, né? Então, tô aqui para dizer que eu te amo muito, que você é uma mãe incrível e mais uma homenagem merecida a você. Te amo muito. Feliz Dia das Mães. Qual sua mãe? Davi Calvão de Oliveira Azevedo. Deixa uma mensagem para sua mamãe. Então, eu a amo muito. Eu sou filho do coração dela, eu sou adotado. Eu nasci da barriga dela, mesmo assim eu considero que ela é minha mãe, é a melhor mãe que eu já tive. Então, ela cuida muito bem de mim, sempre me dá as coisas. Eu a amo muito. Oi, eu sou o Nathan, sou filho da Renata, né, mais do Marcelo. Sou filho adotivo também como meu irmão. Eu sou o filho mais velho, já tenho 17 anos. Trabalho já seguindo os caminhos do meu pai, que é a contabilidade. Mas tenho que agradecer muito a minha criação, a minha mãe, que sempre me educou rigorosamente, mas foi graças a ela que eu me tornei essa pessoa que eu sou hoje, que eu acho que eu sou uma pessoa muito boa, gentil, e tudo isso é graças a ela. Porque foi ela que sempre esteve ao meu lado, sempre me corrigiu quando tinha de corrigir, me deu apoio quando precisou de me apoiar, e até hoje ela ainda faz isso. Só queria agradecer muito, amo minha mãe, de coração mesmo, mesmo não sendo de mesmo sangue, é de mesmo coração, porque eu amo ela demais. Eu sou a Alice Andrade, filha da Carla Andrade, e eu tô aqui pra mandar um beijão pra minha linda, maravilhosa, minha inspiração, a minha mãe. Uma pessoa inteligente, uma pessoa íntegra, uma pessoa bondosa, uma pessoa maravilhosa que eu gosto muito. Meus parabéns pela homenagem, meus parabéns por todas as suas conquistas, e tamo junto até o fim. Eu te amo, linda, maravilhosa, eu te amo demais. Um beijo no seu coração. Deus te abençoe e vamos seguir firme e forte nessa jornada, como você me ensinou. Oi, mãe, sou eu. Eu queria te parabenizar por tudo que você faz. Você é uma mãe extraordinária e eu sinto muita sorte por ser sua filha. Eu sinto muito orgulho de você, de tudo que você fez, de como você é forte. Eu fico super feliz toda vez que alguém fala: nossa, você é a filha da Carla Andrade? E eu fico, sim. Eu sinto muito orgulho de falar que eu sou sua filha. E eu amo muito, muito você. Obrigado por tudo que você já fez por mim. Um beijo, mamãe. Oi, mamãe. Vim através desse vídeo te desejar um feliz Dia das Mães, né? E falar, né, que o quanto eu te admiro como mulher, o quanto eu te admiro como mãe, né? Pra ser mais específico, o tanto que você é carismática, gentil, alegre. Te admiro muito, viu? Beijo, eu te amo. Mãe, nós estamos aqui reunidas só para agradecer por tanta dedicação, carinho, por tudo que tem feito por nós todos esses anos, em todos os momentos difíceis, bons, momentos de luta. Então, nós estamos aqui só para te agradecer, viu? Te desejar muita felicidade. Feliz Dia das Mães! Beijo, vó, te amo! Mãe, eu só tenho a agradecer a senhora por ser essa mãe tão maravilhosa, que eu te amo muito, por fazer parte, né, dessa família, e eu só tenho a agradecer a senhora por tudo, e quero desejar à senhora um feliz Dia das Mães. Beijo no coração, te amo muito. Oi, gente, eu já ouvi falar sobre a minha mãe. Minha mãe é minha maior inspiração de mulher. Ela é forte, corajosa e destemida. Minha mãe sempre vê o lado bom das situações. Independente de tudo, ela sempre encara as situações de frente. Minha mãe é uma mulher muito forte. E uma das coisas que eu mais admiro nela é a fé dela, que é muito grande. Minha mãe sempre me aconselha em tudo que eu preciso. Te amo, mãe. Eu quero convidar o nosso diretor. As palavras dos filhos, elas tocam direto no coração da gente. E eu queria aproveitar para poder agradecer aqui a toda a minha equipe que ajudou na montagem desse programa. Quero agradecer demais a Cali,
né, esse amor de pessoa, essa competência. O meu querido Yuri Urquiza, um grande profissional da comunicação, que está sempre nos elevando. Dr. Robson, meu companheiro, de toda quarta-feira lá nos comentários. O Inácio nos trabalhos técnicos, que deu essa canseira da gente ter que ficar aqui esperando e comendo esse café delicioso que a Solange preparou para nós. A Solange, nossa anfitriã, que sempre nos recebe com o maior carinho, né? E a gente se sente tão bem aqui nessa casa. E a todos vocês por terem ajudado a gente a construir esse programa. Calma. E para poder encerrar, eu gostaria de convidar as mães, todas as mães que estão aqui, para vir aqui à frente, para a gente fazer uma imagem junto e receber cada uma de vocês uma rosa. Vou pedir a nossa mamãe mais nova, né, nossa futura mamãe, que é a Camila, que na pessoa dela também eu quero homenagear todos vocês. Essa menina foi uma guerreira. Esse programa só foi possível graças ao trabalho e empenho dela. Hoje, às 4 horas da tarde, ela estava recolhendo esses vídeos, essas homenagens, para poder falar para o coração de vocês aqui. Então, pode vir, Camila. Queria convidar as mães para vir aqui à frente, então, para poder receber essa homenagem e agradecer de coração a todas vocês, todos os patrocinadores que nos ajudaram a poder executar esse programa, todos os nossos apoiadores, os nossos amigos, a Cibélia, lá da Maria Flor, né, que nos presenteou com essas rosas aqui. E é para mim, pessoalmente, um momento muito especial receber tantas pessoas que eu admiro tanto, que eu gosto tanto e que representam o que há de mais puro, que há de mais significativo em relação ao amor, que são vocês, mães. Meus parabéns para todos vocês. Diz que a mulher é sempre frágil, mas que mentira absurda. Eu que faço parte da rotina de umas delas, sei que a força está com ela. Veja como é forte a que eu conheço, sua paciência não tem preço. Satisfaz meu ego se fingindo sobremissa, mas aplausos para as mães. Quando eu chego em casa à noitinha, dizem que a mulher é satisfácil. Especial Mães de Lagoa. Chegamos ao fim desse programa tão especial, feito com tanto carinho, não é isso, Calê? Verdade, Yuri. Nós queremos agradecer a todos vocês que participaram, a vocês convidados, nossos parceiros, apoiadores e, claro, você que está nos assistindo nesse momento. E para fechar com chave de ouro, nós queremos deixar aqui uma sugestão de como agradar sua mãe cozinhando para ela. E eu quero deixar um abraço especial para duas mães que não estão aqui, que é a minha esposa, a Bruna Cássia, e a minha mamãe, a dona Rosângela Urquiza. Então, uma excelente noite a todos e um feliz Dia das Mães. O outro já reclama sua mão, e o outro quer o amor que ela tiver. 4 homens dependentes e carentes da força da mulher. Mulher, mulher, no barro de que você foi gerada, me vem inspiração pra decantar você nessa canção. Olá pessoal, boa noite. Hoje eu vou preparar para vocês um prato super especial para você aprender a fazer um jantar ou um almoço para sua mãe. Será um filé ao molho, um filé grelhado e servido com um purê de batatas.
E vou preparar 2 tipos de batatas, o purê e vou preparar também uma batata gratinada, uma batata grelhada, né? Assada no forno, com ervas frescas. Bom, olha aqui. Ela veio com muita gordura aqui, tem algumas gorduras que é preciso tirar. E aqui do outro lado, ela tem uma película branca. Essa película, ela endurece a carne. Se você fizer cortar aqui com ela desse jeito, ela vai endurecer a carne. Então, nós precisamos de fazer a limpeza. Aí, eu vou pegar uma faca de uma ponta mais fininha e nós vamos passar aqui, ó, bem pertinho aqui da carne, bem fininho, e passar aqui com bastante cuidado e tirando essa carne. Bom, esse filé, ele está inteiro. Nós não vamos precisar de tudo. Vamos partir aqui. E vamos deixar essa parte aqui reservada para um outro prato. E aqui nós vamos fazer o corte. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de... meu dedo é fininho, então eu ponho 2 dedos. E aí eu vou fazer esse corte aqui. Na verdade, vai ficar um dedo só, a hora que corta. A gente começa com 2, mas no final vai dar um dedo só. Não pode ser muito fino, muito estreito, porque senão fica aqui a carne muito fraquinha, fica aquele bife bem pequenininho. Então, a gente vai calcular 2 bifes desse por pessoa. 6. Suficiente, né? Isso aqui a gente usa em outro preparo, para outro dia. Então, estamos fazendo para 6 pessoas essa carne. Peguei um dente de alho. Eu quero ele bem amassadinho. Aí eu vou colocar ele aqui, nesse amassador. E usar um pouco de azeite para fazer essa marinada. Com o próprio pilãozinho, a gente vai passar aqui. E eu vou cobrir ela com um filme plástico e levar para a geladeira. Pessoal, então nós vamos agora começar com vai descascar as batatas e colocar para cozinhar. Eu estou usando meio quilo de batatas, uma folha de louro e água. Então, vamos descascar. Eu gosto de usar esse descascador, fica bem fininho, a gente descasca bem fininho. E é rápido. Agora eu vou picar as batatas. Não precisa ser muito, se cortar grande. Quando ela é maior, eu gosto de cortar mais vezes. E aí, como eu falei, nós vamos colocar em uma panela. Essa aqui está até grande, mas é bom que vai cozinhar mais rápido. A folha de louro. Um pouco de sal. Para ficar com aquele sabor de água do mar, tá? Nós mineiros não temos mar, mas a gente sabe como que é a água salgada. Então isso aqui já vai facilitar bastante no tempero do purê. Então vou colocar a água, tá? Agora nós vamos preparar a outra batata que eu falei com vocês. A batata rústica. Aí aqui, o corte é o seguinte. Corta no meio. Corta de novo. E corta de novo. Vou pegar essa batata e vou colocar na água com sal novamente. Também, igual a outra. Mas essa, o tempo vai ser menor, de cozimento vai ser menor.
A hora que a gente perceber que ela deu uma maciada, a gente vai escorrer a água e já vai passar para o tabuleiro com azeite e as ervas. É só para cobrir. Eu vou levar para o fogo. Pessoal, enquanto eu tô esperando, né, a batata cozinhar, nós vamos picar o tomatinho e picar uma cebola roxa para deixar a cebola numa marinada. Eu vou cortar aqui, ó, fazendo uma meia lua. Eu vou colocar a cebola aqui. E eu vou colocar ela com água gelada. Essa técnica da água gelada ajuda a tirar aquele cheiro forte da cebola e também ajuda a dar crocância. Um golpe. Estou mexendo com a mão, com a colher, mas pode ser com a mão. Aí aqui, de vez em quando, a gente vai vir aqui e vai mexer ela, vai deixar aqui. Ó. Isso aqui fica perfeito, gente, essa cebola. E a gente pode pôr um pouquinho só, um fiozinho de azeite aqui, para já ir ajudando ela a pegar sabor. Então agora picar os tomatinhos ao meio, só ao meio. Colocando aqui, que vai dando um contraste aqui, né, da vasilha com os tomates. Aqui tem 300 gramas, tá, de tomatinho cereja. Hoje nós estamos com 2 convidados, Clarice Gontijo e Rubens Macofi. Sejam bem-vindos, vocês dois, tá? Um prazer cozinhar para vocês. E agora é só aguardar a batata ficar cozida para a gente começar a preparar a salada. E vamos, enquanto isso, vamos preparar a salada. A salada, eu já deixei as folhas lavadas, higienizadas, lavadas e estão na geladeira. Aí aqui tem alface americana roxa e alface americana tradicional. Então agora, batata cozida, vamos começar com o purê. Posso amassar com o garfo. Ok. Ó. Com o garfo aqui na sua bancada, na sua tábua. E agora a gente vai passar para uma frigideira ou para uma panela para poder finalizar com a manteiga. A manteiga, nós vamos usar uma manteiga extra, sem sal, tá? Porque aqui já tá, ela é uma manteiga própria para culinária. Então, sem sal. E aqui ela tem os marcadores aqui da quantidade. Se você cortar, é 25 gramas cada pedacinho. Então é interessante isso. Aí nós vamos usar o purê de batatas francês, ele usa muita manteiga. Então é que vai dar sabor para ela. Então nós vamos usar essa quantidade aqui para meio quilo de batatas. Eu vou derreter essa manteiga ali no fogo e depois vou colocar a batata, tá? E eu tô deixando um pouco de leite para acertar o ponto do purê. Manteiga se dissolvendo. Vou deixar no fogo bem baixinho. Bom, agora nós vamos temperar com sal o filé. E aí a gente vai começar a grelhar o filé na frigideira bem quente. É muito importante que ela esteja quente. Coloquei um pouco mais de azeite.
Agora eu vou colocar o sal. O sal é a gosto, então cada pessoa usa um tanto. E eu amo pimenta moída na hora, então a minha carne tem que ter. Então vamos para lá pro fogão agora. Montagem da salada. Prato finalizado com sucesso, filé, purê de batatas e batatas rústicas. É perfeito, assim, perfeito em todos os aspectos. Porque é muito simples, ao mesmo tempo muito sofisticado. Dá para ver o cuidado em todos os detalhes. A Solange, é impressionante como ela consegue fazer uma coisa que... Você fala assim, um purê de batata com filé, eu conheço esse sabor. E não se conhece. É realmente uma surpresa e uma experiência extraordinária. Eu acho que qualquer mãe que receba uma homenagem dessa vai ficar muito feliz. Eu estou buscando palavras para traduzir essa experiência maravilhosa e muito saborosa também. Já conheço a Solange há muito tempo e tenho a honra de experimentar pratos deliciosos. E hoje, principalmente, de estar aqui, de presenciar todo o preparo, todo o cuidado que ela teve ao escolher a receita. Então, eu me sinto honrada realmente de estar aqui. E eu quero parabenizar a Solange por tanto cuidado, por tanto carinho e pelo dom que ela tem de transformar uma comida, um fazer do dia a dia, em algo tão sofisticado e ao mesmo tempo delicioso. Bom apetite!